Salve, rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ele Não Disse Isso. Hoje iremos atender o pedido de muitos, de uma galera que faz muito tempo que pede pra gente fazer um vídeo sobre o Barradão, o estádio do Vitória. E chegou o grande momento. Se você é uma dessas pessoas que pediu muito ou não, já vai se inscrevendo no canal, ativa o sininho para receber notificação, me segue no Instagram, ajuda aí a gente a bater 100 mil inscritos. Vocês já são fera demais, a gente já passou de 61 mil, então chegar no 100 não vai ser difícil. Vamos embora para esse vídeo, vamos falar do Barradão? Barradão, o divisor de águas do futebol baiano. Vindo da paralela ou pela via regional, logo se nota um grande muro vermelho, os limites de um local sagrado, os limites da toca de um leão, as paredes que abrigam a casa de rubro-negros. Estamos falando do estádio Manuel Barradas, também conhecido como Barradão, localizado em Salvador, no estado da Bahia. O estádio é o santuário de propriedade do Esporte Clube Vitória, um dos primeiros clubes brasileiros, que foi fundado em 13 de maio de 1899. O Barradão é conhecido como o maior artilheiro do Vitória, por ser o grande responsável pelo crescimento do clube. O estádio completou 34 anos agora em novembro, o que parece pouco se comparado com os 121 anos do Esporte Clube Vitória, mas definitivamente foram 34 anos onde tudo mudou. Custando mais de 46 milhões de cruzados, o estádio começou a ser construído nos anos 1980, em um terreno ao lado do aterro, no bairro que viria a se tornar o Canabrava. O projeto foi feito pelo então diretor de patrimônio do Vitória, o arquiteto Lev Smarsevski, que idealizou a forma como o estádio seria construído. Manuel Barradas, deputado estadual na década de 80, era conselheiro do Vitória e sogro do então governador do estado, João Durval. Foi através do senhor Barradas, usando de sua influência, que o clube rubro-negro conseguiu um convênio no valor de 2.400.000 cruzeiros na época, em parcelas para construir o estádio. Para completar o dinheiro necessário, o presidente José Rocha e todo o corpo diretor realizou bingos e vendas de cadeiras cativas, até conseguir o valor. O que não é diferente do que acontece hoje em dia. Hoje em dia as pessoas não fazem bingos, existem meios melhores, porém cadeiras cativas, vendas de camarote, sorteios, inclusive, várias outras formas para conseguir arrecadar dinheiro para construir a sua casa. Como forma de agradecer, José Rocha propôs ao governador João Durval que o estádio recebesse seu nome. O mesmo recusou o convite e sugeriu o nome de Manuel Barradas, e assim foi feito. A Casa do Vitória recebeu o nome daquele que ajudou na ideia e na prática. E então o estádio foi inaugurado, com dimensões de campo de 105 por 70 metros. Abriu os portões no dia 11 de novembro de 1986 para o seu primeiro jogo. Na época, foi anunciado que a capacidade do estádio seria de 40 mil lugares, número que foi reduzido tempos depois. O jogo inaugural foi entre Vitória e Santos, que terminou em um empate de 1-1. O primeiro gol marcado no estádio foi de Dino Furacão, revelado pelo clube rival, e foi Eider quem empatou para o rubro-negro de pênalti. Na época da inauguração, o Barradão era bem diferente, não tinha as arquibancadas atrás do gol. Até por isso, o Manuel Barradas demorou para ser oficialmente a Casa do Leão, o que só aconteceu nos anos 90. Em 1991, o Barradão foi reformado para receber partidas com mais frequência. O jogo da reinauguração aconteceu no dia 25 de agosto, como adversário o Olímpia do Paraguai, campeão da Libertadores um ano antes. O amistoso de reinauguração do Barradão aconteceu num dia com greve de ônibus. A diretoria providenciou linhas especiais para levar a torcida. O placar foi o mesmo 1-1 da inauguração em 86. Jorge Campos, do Olímpia, marcou o primeiro gol. Pouco mais de 15 dias depois, o Vitória jogava a primeira partida oficial no novo estádio, vencendo o Serrano por 4-0. E essas obras para sua reinauguração custou 100 milhões de cruzeiros na época. Sem refletores, o Barradão só podia ser utilizado em jogos durante o dia e jamais em partidas da elite do brasileiro. Após a reinauguração foram feitas algumas obras, mas tudo de maneira muito tímida. Foi aí que o Vitória teve um acerto digno.
a campanha do vice-campeonato brasileiro de 1993, com jogos disputados na Fonte Nova, abriu os olhos dos governadores para a carência do Barradão. Na véspera do duelo de volta da final com o Palmeiras, o então governador Antônio Carlos Magalhães ligou para Paulo Carneiro, garantindo que realizaria o sonho rubro-negro. E logo, o Barradão inaugurou seus refletores, no dia 1º de outubro de 1994, numa partida contra o Náutico. O destaque, no entanto, não foi a vitória por 2-0 com gols de Everaldo e Ramon Menezes, e sim o fato de que aquela partida foi a primeira do Barradão na elite do futebol brasileiro. E além disso, o jogo, naquela ocasião contra o Náutico, começou às 17 horas, 5 horas da tarde, para que os refletores fossem acendidos no decorrer do jogo, com a torcida nas arquibancadas, o que causou uma grande emoção, porque é uma conquista muito grande. A partir daí, o Barradão virou um canteiro de obras. Ampliação das arquibancadas, criação do centro de treinamentos, abertura da Avenida Artêmio Valente e o fim do lixão de Canabrava, tudo antes dos anos 2000. Foram 3 títulos da Copa do Nordeste, um deles de 1999 sobre o Bahia e com o jogo de ida no Barradão. Naquele mesmo ano, aconteceu a campanha de semifinalista brasileiro, com 5-4 sobre o Vasco nas quartas de final. Iluminado, o artilheiro principal do clube fez toda a diferença. Os maiores recordes de público do estádio foram de 50 mil espectadores. Um estabelecido em 1999, quando o Vitória bateu o time do Atlético Mineiro por 2-1, e o outro em 2000, quando o Vitória sagrou-se campeão do primeiro turno do Baianão daquele ano ao bater o Juazeiro por 2-0. Sua capacidade máxima atual é de 34.535 espectadores. O Barradão foi a primeira edificação do Complexo Esportivo Benedito Dourado da Luz, o CT rubro-negro. E também vale destacar aqui que o Vitória chegou à final da Copa do Brasil de 2010 contra o Santos e a grande final, o segundo jogo da partida, foi disputado no Barradão. E um torneio nacional com o Neymar em auge, então foi palco de uma grande disputa, apesar do Santos ter se sagrado campeão daquele ano, mesmo o Vitória tendo vencido o segundo jogo da final. Em 2014, o estádio recebeu algumas reformas estruturais para recepcionar os treinos das seleções da Copa do Mundo. Foram feitas reformas nos vestiários, com ampliação do número de chuveiros, substituição de piso e esquadrias, além da instalação de um spa para tratamento dos atletas. O campo do Barradão foi completamente renovado, com um novo sistema de irrigação e drenagem, e grama que obedece aos padrões estabelecidos pela FIFA. Desde a abertura do estádio em 1986, ele vem sendo usado pelo Clube de Salvador. É notável que o estádio foi mesmo o divisor de águas do futebol baiano. Com a sua construção, o rubro-negro baiano conquistou mais títulos em 2 décadas do que tinha em 90 anos de vida. Nessa época, o time rubro-negro permaneceu invicto em Bavis de 5 de abril de 1998 a 21 de maio de 2006, mais de 8 anos de invencibilidade. Disputando finais em seu estádio, o Leão da Barra tem um aproveitamento impressionante. Nas oportunidades em que o time decidiu o título de alguma competição em sua casa, só sofreu a perda em 5 vezes, e o número de conquistas em seu estádio impressiona. No dia 29 de abril de 2009, no jogo entre Vitória e Atlético Mineiro pela Copa do Brasil, foi assinalado o 10º gol do time rubro-negro no seu estádio. Foi o 3º gol da vitória do Leão por 3-0, marcado por Neto Baiano, aos 34 minutos do segundo tempo. No início desse ano, o Vitória anunciou o trabalho de reforma dos gramados dos campos 1 e 2 de treinamentos, além do campo principal do estádio. De acordo com o clube, foi realizado um processo de descompactação e renovação da grama. A compactação limita o crescimento das raízes da grama, além de impedir a infiltração de água, prejudicando a drenagem. A descompactação funciona para criar espaços para o desenvolvimento das raízes. Também foi feita em abril uma obra de pintura na fachada do estádio, na região das bilheterias. A reforma aconteceu em parceria com um dos patrocinadores do clube. Em 9 de setembro de 2019, o rubro-negro baiano acertou um contrato com a concessionária que administra a Arena Fonte Nova, estabelecendo o mando de campo nesse estádio em um período de 3 anos, até dezembro de 2021. O objetivo é aumentar o número de sócios, pois a localização da Fonte Nova é bem mais acessível, sendo no centro da capital baiana, bem como maior capacidade de público em relação ao Barradão. A crise econômica é um dos principais motivos que justificam o esforço para mudar de casa. Em dificuldades financeiras, a atual administração rubro-negra avalia que atuar na arena seria mais rentável e reduziria os custos de manutenção do Barradão.
Em 1º de outubro de 2019, após 2 partidas, o clube anunciou que em jogos de menor apelo, o mando de campo continuaria sendo no Barradão. Em janeiro de 2016, o clube divulgou um projeto de arena, com capacidade para 35 mil torcedores. De acordo com Paulo Carneiro, a ideia é aproveitar a estrutura já existente nas arquibancadas do Barradão e criar um lounge com 15 ou 16 camarotes e gramado sintético para que possa ser uma casa de espetáculo e entretenimento. O projeto inicial também prevê a construção de praça de alimentação, loja e museu, de forma integrada e estacionamento com 2.500 vagas. O orçamento inicial apresentado em 2016 girava em torno de 270 milhões de reais. O projeto da Arena Barradão foi assinado pelo arquiteto Ivan Smarcevski, filho de Lev Smarcevski, que é responsável pelo projeto do atual estádio. E a ideia era de que essa reforma fosse concluída no ano passado, porém, ela ainda nem iniciou. O presidente do clube disse que a vontade de todos é colocar esse projeto em prática o quanto antes, mas, devido às fortes crises que estão acontecendo no mundo todo e principalmente no futebol brasileiro, acarretando com essa pandemia, eles estão encontrando bastante dificuldades de seguir com o projeto, mas irão seguir. O projeto é super moderno e é uma pena que tenha sido adiado. No momento, a diretoria está em fase de busca de parceiros e investidores. O Barradão hoje é apenas uma parte do complexo esportivo Benedito Dourado Luz. Há 2 chácaras para hospedagem, tanto do profissional quanto da base, restaurante, departamento médico, fisiológico e estatístico. Além de tudo isso, há o velho terrão onde são feitas as peneiras do clube e o desenvolvimento de projetos sociais para crianças em situação vulnerável, que é o CT Flávio Tanajura, a Toca do Leão. No seu entorno, cresceram outros bairros, surgiram vias asfaltadas e avançou a urbanização. Canabrava mudou bastante desde o Barradão. O bairro cresceu muito e foram feitos prédios comerciais e condomínios. Muitos moradores atribuem o feito do bom lugar ao estádio, já que, quando o Vitória botou o estádio para funcionar, a urbanização caminhou junto. A comunidade, de uma maneira geral, mantém um sentimento carinhoso de agradecimento ao santuário. Quem mora ali na comunidade, eu vi relatos, né? Não é de modo geral, não tem como eu saber como acontece de modo geral, mas por relatos do que eu andei pesquisando, até torcedores e rivais que moram no bairro agradecem pela construção do Barradão, pelo grande desenvolvimento que aconteceu por ali. E se você é daí, você pode me confirmar ou até corrigir, porque não tem como eu saber, como eu disse, especificamente. Para quem quiser saber mais, o Estádio Manuel Barradas tem sua história contada no livro Barradão, Alegria, Emoção e Vitória, pelos rubro-negros Alexandre Ramos Ribeiro e Souza Santos, lançado em março de 2006. O livro revela detalhes incríveis sobre a construção do estádio, da doação do terreno público pelo então prefeito de Salvador, Clériston Andrade, até o apoio financeiro durante o governo João Durval Carneiro na construção de suas instalações. O Barradão é um estádio riquíssimo de história, mesmo sendo tão jovem. É um estádio aí de nem 40 anos de história e com tanta coisa para contar. Eu quero saber a sua opinião sobre o Barradão, sobre esse projeto de reforma do Barradão. Se você já visitou, se você é torcedor do Vitória, deixa aí seu comentário. Não se esqueça de deixar o seu like, porque isso ajuda demais. E se inscrever no canal se você não for inscrito, porque a gente posta conteúdo sobre estádio e variados assuntos todos os dias praticamente. Tamo junto, não deixe de comentar. Até o próximo vídeo.